Crise da própria moral, né? E a questão é, o que faz com que haja uma crise existencial? Eu vou passar aqui ao Dr. Paulo e depois nós vamos tentar falar um pouco sobre isso, né? Muito obrigado. Bom, eu tenho um questionamento aqui para fazer para os colegas. É o seguinte: existe um padrão de ética a ser seguido? Existe a ética do aluno? Existe a ética que se exige do político? Existe a ética que se exige do professor? A ética que se exige do empresário? Existe um padrão ético? Isso muda conforme o país, conforme a área que se está estudando, né? Que a gente se depara de muitas situações delicadas na faculdade, né, na educação. Hoje mesmo me veio a situação, eu presumi que isso iria acontecer, eu pude até ser precipitado, mas nós temos alguns alunos fazendo um cursinho, né, fazendo uma revisão, um treinamento para a OAB, né? E eu vi uma mensagem de um aluno dizendo que tinham poucos alunos em sala. Aí eu pensei, daqui a pouco começa. Ou o pessoal começa a pedir para os alunos colocar nome na lista, a aula era telepresencial, não tinha nenhum professor lá fiscalizando, ou algum aluno vai passar mais tarde só para assinar a lista. Nós temos deputados, congressistas que têm um expediente a cumprir no Congresso. Muitas vezes eles vão lá, pessoal, e só colocam o nome, só registram o ponto, não é verdade? Vão embora. Sabiam disso? Se nós nos depararmos diante de uma atitude dessa, qual a nossa opinião? Será que essa atitude dele é diferente da atitude do aluno que vai na sala de aula e só coloca o nome na lista de presença, ou pede para o colega colocar? Né? Qual o critério? Existe um padrão ético diferente, a depender das áreas que se está? São Paulo, no ponto de vista técnico, como conduta para o bem viver, eu não poderia ter diversas éticas. A ética deveria ser uma só. Mas isso é fantástico no mundo de Bob, né? A palavra ética hoje ela assumiu uma perspectiva que é igual filosofia de vida. A filosofia de vida do jogador de futebol, a filosofia of life do músico, e cada um assume uma conduta que é para si. Pensando de uma forma, e aí eu vou para o todo pensar torto, não é? Há categorias cuja conduta são mais exigidas. Por exemplo, a do político. Aqui no Brasil, eu tive a infelicidade de ouvir um político dizendo que a ética do político é diferente da ética do cidadão, para justificar a sua conduta e aí de fazer recebimentos em caixa 2. Quando, na verdade, a conduta que se espera do político é justamente a conduta ética, a contrária. Como ele representa o cidadão e os seus eleitores, a conduta dele tem que ser mais proba do que se exige de um cidadão. Isso não sou eu que falo, é Marco Túlio Cícero que fala. Mas as categorizações são assim. A conduta social, como o professor Jales disse assim, que a grande angústia é escolher, e entre esse escolher, saber que a escolha pode dar errado, ou pode sair errada, a conduta ética que se exige de alguém que não conhece e age no bom senso, é diferente da conduta ética que se espera de cada um de nós aqui, independentemente de estarmos no segundo ou no 10º período. Nós que já conhecemos as leis e por que elas existem, pelo menos no sentido de ordenar e pacificar a sociedade, a nossa conduta em relação ao direito deve ser para a sua manutenção. E manutenção aqui não no sentido de perpetuação, mas de função, pacificação social, ordenação da sociedade e tal. E pensando dessa forma, eu vou ter condutas éticas mais exigidas e menos exigidas. No nosso ponto, hoje, quando se pensa numa crise ética na política, como o professor colocou logo no início,
é justamente porque o interesse que lá se defende não é mais o do representado, e sim do representante. Mas a conduta para o bem viver, essa deveria ser universal, pelo menos na minha opinião. O que o senhor acha, professor Jones? Bom, eu vou pegar aqui dois pensamentos. O primeiro, eu quero me reportar aqui ao seu filósofo, Kant, quando ele trata do imperativo categórico e hipotético. Em tese, por exemplo, entre você colocar o nome do colega na lista, ele não tendo vindo à aula, e o cara que desviou milhões lá no operação aí, Lava Jato, por exemplo, que está na moda, não vai fazer muita diferença, porque a ideia que a atitude ética tende a condicionar para o bem. Então, furtar-se do bem é exatamente o desvio da conduta. E quando se trata, por exemplo, da política em si, isso ainda é mais delicado. Por exemplo, quando você pega Lúcio Aneu Sêneca como sendo o grande conselheiro de Nero, ele advertia Nero a respeito da reparação do dano, porque o governo se achava um governo justo porque reparava os danos causados. E aí Sêneca disse que não, que o governo justo era aquele que não cometia dano, porque reparar dano já implica que cometeu um delito, já houve um desvio de conduta. Então, aquela questão, por exemplo, não tem como o político não ser corrupto, porque o sistema é corrupto. Então, assim, todos que chegarem lá serão corruptos. Bom, mas aí é onde entra exatamente a necessidade da essência do Estado. Quando o indivíduo está lá, ele não está lá como pessoa física, ele está como um ente que representa o povo. Então, por isso não justifica-se a corrupção, porque o Estado só foi constituído para barrar a corrupção que havia no estado de natureza. Então, nada justifica dizer assim: se os homens são corruptos, então o governo também será corrupto. Mas o governo é a personificação dos interesses do homem, não é o homem quanto pessoa. O homem quanto pessoa, ele representa a limitação do seu estado de natureza, conflitando com o seu estado civil, né? Ou seja, é como o Hobbes diz lá no Leviatã: o Estado foi criado para proteger o homem dele mesmo. Então nada justificaria, por exemplo, que ele mantivesse-se corrupto. Então a questão ética é diferenciada no seguinte aspecto, né? Eu até digo assim: olha, nós deveríamos dizer assim, código de moral e não código de ética. E por que nós chamamos de código de ética? É porque cada indivíduo que olha para aquele código moral interpreta e age de uma forma que lhe convém. Como dizia o Wittgenstein, que nós só interpretamos o mundo partindo da nossa realidade. Então é por isso que é chamado de código de ética. Mas aquilo que está prescrito ali são condutas morais. A nossa atitude em relação a ele é que é ético ou não. É por isso que você fala código de ética, porque é como você se porta perante a moral. Eu queria fazer só em relação à conduta que se espera, e aí estamos em contraponto. Eu ia começar agora o quebra-pau. A Sabrina já sorriu, que é o que ela quer ver, né?
O professor Jales, quando cita o Leviatã de Hobbes, ele diz: olha,